Se este vídeo chegou até você, eu só te peço alguns minutos. Talvez ele não tenha chegado por acaso. Hoje eu vou abrir meu coração e compartilhar uma parte da minha história. E talvez, enquanto você me escuta, você perceba que ela também fala da sua. Eu compartilho essa história com tudo o que eu sou: corpo, mente, alma e espírito. E se ao final desse vídeo algo tocar profundamente o seu coração, talvez esse seja o início de um novo caminho. Um caminho de cura, de consciência, de reconciliação e de recomeço. Mas antes de falar sobre mim, eu gostaria de fazer um exercício com você. Se você puder, pegue um papel e um lápis, uma caneta e escreva. Quais foram os momentos da sua vida em que você sentiu que não suportaria mais? Aqueles em que parecia que tudo tinha acabado. Aqueles momentos em que você pensou em desistir. Ou simplesmente acreditava que não existia mais saída. Agora volte à sua história. Em quais momentos esses sentimentos apareceram? Talvez quando um relacionamento terminou. Ou quando foi você quem precisou colocar um ponto final. Talvez quando recebeu um diagnóstico. Quando perdeu um filho. Quando viveu um aborto. Quando perdeu alguém muito importante. Um pai, um irmão, um avô, uma avó, um tio, uma tia, um primo, uma prima, ou alguém que ocupava um lugar único no seu coração. Talvez quando você sofreu um acidente, ou quando alguém que você ama sofreu um acidente, quando alguém feriu você, ou quando você percebeu que também feriu alguém. Quando traumatizaram você, ou quando você reconheceu que também deixou marcas na história de outra pessoa. Quando violaram a sua imagem, quando você sofreu abusos emocionais, físicos, psicológicos ou espirituais. Quando perdeu dinheiro, um imóvel, um carro ou tudo aquilo que você levou anos para construir. Quando as dívidas pareciam grandes demais para você enxergar uma saída. Talvez quando recebeu um diagnóstico do seu filho. Quando olhou para ele e teve medo de perdê-lo. Ou quando foi você quem olhou para a morte de frente, em uma cirurgia, em uma internação, em uma UTI, ou em qualquer situação que fez você sentir medo de não voltar para casa. Talvez quando foi agredido por alguém que deveria amar, proteger,
e cuidar de você. Quando foi ofendido, humilhado, rejeitado, traído, justamente por pessoas de quem você esperava amor, cuidado, proteção. Talvez quando descobriu que pessoas que você admirava não torciam pela sua felicidade. Quando perdeu emprego, quando teve bens penhorados, quando enfrentou a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, ou conviveu com impactos dos vícios na sua família e sofreu profundamente por causa deles. Agora, olhe para essa lista e respire. Perceba quantas vezes você acreditou que não conseguiria continuar. E ainda assim, você chegou até aqui. Agora eu quero te fazer uma pergunta. E se eu te dissesse que enquanto você escrevia a sua história, eu também estava escrevendo a minha? Sim, tudo isso aconteceu comigo. Cada uma dessas dores, cada uma dessas perdas, cada um desses medos, cada uma dessas feridas, tudo isso faz parte da minha história. Durante muito tempo, eu pensei que essas experiências definiriam quem eu era. Até compreender que elas fazem parte da minha história, mas não precisam determinar o meu destino. Foi então que eu fiz uma escolha. Eu escolhi olhar para a minha história com coragem. Assumir a responsabilidade por aquilo que cabia a mim. Pedir ajuda quando precisei. Curar o que precisava ser curado. E continuar caminhando. A cura me ensinou que não é sobre nunca mais sentir dor. É sobre não permitir que a dor conduza a minha vida. Hoje eu entendo que não existe uma vida sem cicatrizes, mas uma vida reconciliada com as próprias cicatrizes. E foi essa reconciliação que mudou completamente a minha vida. Eu não apaguei o meu passado. Eu não fingi que ele nunca existiu. Eu escolhi dar um novo significado a tudo o que vivi. Foi assim que deixei de apenas sobreviver para voltar a viver. E é isso que eu busco viver todos os dias. E é isso que, com muito amor e respeito, eu dedico a minha vida a compartilhar com outras pessoas. Porque eu acredito que toda transformação começa quando alguém encontra coragem para olhar para a própria história com verdade.
responsabilidade, amor e compaixão. Talvez hoje, quando você deitar a cabeça no seu travesseiro, você olhe para essa lista mais uma vez, não para reviver a dor, mas para reconhecer a força que fez você chegar até aqui. Talvez a pergunta mais importante não seja por que tudo isso aconteceu comigo. Talvez a pergunta seja: o que eu escolho fazer a partir de hoje com tudo o que vivi? Porque a sua história continua sendo escrita. Ninguém pode voltar ao passado para mudar o começo, mas todos nós podemos decidir escrever os próximos capítulos. Foi essa escolha que transformou a minha vida e continua transformando todos os dias. Se hoje a minha história encontrou a sua, eu quero deixar um último presente para você. Que estas palavras encontrem seu corpo, assim como um dia encontraram o meu. Que elas alcancem a sua mente, levando clareza onde talvez só existia confusão. Que elas abracem sua alma com o mesmo amor com que eu precisei aprender a abraçar a minha. E que fortaleçam o seu espírito, para que você nunca se esqueça de que existe vida depois da dor. Porque esta não é mais a minha história, é o encontro da minha história com a sua, da minha alma para a sua, do meu coração para o seu, do meu corpo para o seu, da minha mente para a sua, do meu espírito para o seu, com a esperança de que um dia, quando você olhar para trás, você perceba que a dor não escreveu o último capítulo da sua vida. Você escreveu.